sensação! Um jornalista ucraniano em Paris conversou e repreendeu a filha de Putin. Trump e Putin estão satisfeitos com as negociações. O ditador russo declarou que vai conquistar todo o Donbás. Esta ofensiva recorde da Rússia perdeu 20 mil soldados mortos. As baboseiras de Gerasimha. Ele afirmou que as tropas russas cercaram as forças armadas da Ucrânia na região de Belgorod. Intrigas do Kremlin. O negociador de Putin, Dmitriev, declarou guerra a Lavrov. Algo está para acontecer. Lukashenko está preparando sua família para evacuar de Belarus. Olá, meu nome é Catarina Nesterenko. E agora as principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais na imensidão. E o povo, para ser sincero, eu não esperava por isso, mas nossos colegas da TSM encontraram a filha ilegítima de Putin, Elizabeta Rozova, em Paris. E eles não apenas a encontraram, como também falaram com ela. Qual a sua opinião sobre as posições políticas do seu pai? Você o apoia? Você o apoia? O que isso tem a ver comigo? Bom, ele é seu pai. Pelo menos você pode ligar pra ele agora e dizer: pai, pare de bombardear Kiev. Ah, claro. Então tente. Ah, claro. Eles seguiram o filho do demônio do Kremlin por muito tempo. E, como diz Dmitry Svetlenko, a primeira tentativa de se encontrar com o Luiz e Rozova falhou, mas desta vez ele teve sorte. Hitchin, há um ano, minha colega Valéria Kovalinskaya realizou sua própria investigação jornalística e descobriu onde na França essa garota estuda e trabalha. Infelizmente, ela não conseguiu encontrar a filha do ditador do Kremlin. Valéria encontrou estudantes e estudantes. Valéria encontrou alunos e alunas que estudaram com ela na mesma faculdade. Encontrou seus professores que contaram como ela era como estudante. E até o diretor da escola confirmou indiretamente a informação sobre o pai de Lisa Terelui. Minha colega encontrou pessoas que trabalharam com a Lisa, a viram em várias galerias e nos disseram onde procurar essa garota. Foi justamente graças à investigação da TSN que soubemos onde procurar e, o mais importante, quando procurar nossa garota na galeria, no 20º distrito de Paris. Exatamente um ano depois, decidimos tentar encontrá-la novamente. O mais interessante nessa conversa é que a filha ilegítima do assassino Putin não negou seus laços com ele. Ela não contestou. E o que ela poderia contestar? É só olhar para ver o quanto ele se parece. Vocês? Tem algum tipo de conversa em família? Não sei, tipo, na hora do almoço. Sinceramente, sinto muito, mas me desculpe, não posso responder às suas perguntas. Desculpe, mas estou completamente chocada. Além disso, Elizabeta, a filha de Putin, diz que sente muito, mas que de jeito nenhum pode influenciar o careca. Realmente, é uma pena. Que tudo esteja acontecendo assim. Infelizmente, não sou responsável por essa situação. Fico feliz que você tenha tido coragem de vir falar comigo. Mas, infelizmente... Então ligue, faça um favor, diga alguma coisa. Que ele pare, pelo menos por hoje. Parem de bombardear pelo menos alguma coisa. Desejo a você um bom... Pelo menos por um dia. Aliás, não é a primeira vez que ela diz que sente muito. Bom, que ela não entende essa guerra, isso é certo. Ela escreveu sobre isso no Instagram. Depois ela parece que apagou tudo, mas aconteceu. Ela não tinha segurança no sentido comum da palavra. Ninguém afastou os jornalistas nem tentou atrapalhar. Bom, quase. Os homens simplesmente ficaram parados. E quando eu disse, boa noite, somos da Ucrânia, tenho algumas perguntas para Lisa. Eles não encontraram nada melhor a fazer do que se afastar e dizer, por favor, russos não abandonam os seus. Por favor, russos não abandonam os seus. Nas mãos de um desses seguranças, os jornalistas notaram um sistema portátil de guerra eletrônica. Provavelmente por isso, durante a conversa, o microfone sem fio parou de funcionar de repente. Durante a conversa com a Lisa, perdi o sinal deste microfone. Ele funcionava antes da conversa com ela. Funcionou depois também. Agora tá funcionando perfeitamente. No momento da conversa com ela, ele chiava, fazia barulho, de tudo um pouco. Mas não funcionava corretamente. O que isso pode significar? O que isso quer dizer?
E isso deveria se tornar uma questão interessante para os serviços secretos franceses, porque ao redor da Lisa, talvez dela, talvez os seus acompanhantes, na verdade, havia um jammer funcionando que bloqueava o sinal do microfone sem fio. Na verdade, estava funcionando um jammer que bloqueava O sinal do microfone sem fio. Desculpem, ainda estou em choque, então deixo a palavra para vocês nos comentários. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Assim que terminaram as negociações em Moscou logo começaram as declarações de Trump sobre o chamado Plano de Paz. Lembrando, em Moscou, quem conversou com Putin foram Witkoff e Kushner. E Trump considerou as negociações deles um sucesso. E segundo a observação dos dois negociadores, Putin supostamente quer acabar com a guerra. Sabe, essa foi a impressão deles. A impressão deles era de que Putin gostaria de voltar à vida normal. Acho que ele preferiria negociar com Zela do que perder milhares de soldados toda semana. Mas a impressão deles foi muito forte. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver o que acontece. Curiosamente, os negociadores de Putin não falaram tão positivamente sobre as negociações, pois não há compromissos. E o Chitkov e Kucheter, o Shakov simplesmente chamou essas pessoas assim. Disseram que, no nível de representantes, assessores e outros representantes, continuaremos. Os contatos com os americanos, em particular com essas duas pessoas que vieram hoje ao Kremlin. Tá claro que o Kremlin não está disposto a fazer concessões, mas Trump ainda não percebe isso. Ele disse que o encontro em Moscou foi muito bom e agora o presidente dos Estados Unidos declara que, quando falou para Zelensky que ele não tinha cartas na manga, naquela época teria sido mais vantajoso para a Ucrânia chegar a um acordo. Mas foi justamente Kiev, segundo Trump, que supostamente não quis isso e Trump aparentemente não entende o porquê. Sabe, quando eu estava naquele escritório, eu disse, vocês não têm cartas na mão. Naquela época era um momento de negociar um acordo. Acho que teria sido o melhor momento para resolver a situação, mas eles, em sua sabedoria, decidiram não fazer isso. Agora eles têm muita coisa contra eles. Mas Putin teve uma reunião muito produtiva com Jared Kushner e com Steve Witkoff. O que vai sair desse encontro? Não posso te dizer, porque para dançar tango são necessários dois. Sabe, a Ucrânia, eu acho que trabalhamos bem com eles. Eles estão muito satisfeitos, considerando as circunstâncias. Peskov, por sua vez, logo após a reunião, declarou que Putin supostamente não rejeitou o plano de paz. Disse que essa formulação está errada. Segundo ele, por enquanto, eles apenas trocaram opiniões. É justamente por isso que, segundo o lado russo, os detalhes da reunião não serão divulgados. Os detalhes desses encontros não serão tornados públicos, porque esses encontros... Como você disse corretamente, os trabalhadores, pelo que entendi da sua pergunta, estão focados no resultado, não na aparência externa. Como escrevem os jornalistas do Times, essa é justamente a tática de Putin, esperar até que Trump se canse e comece a culpar a Ucrânia por ser inflexível. Como foi destacado, Putin não suavizou sua exigência de que a Ucrânia empregue todas as regiões de Donetsk e Lugansk. Não houve consenso sobre a adesão à OTAN ou garantias europeias de segurança para a Ucrânia. E não foi acordado sobre negociações diretas com Zelensky. O próprio Zelensky tenta apresentar pessoalmente sua posição a Trump e pedir que ele aumente a pressão sobre a Rússia, mas, por enquanto, isso acontece apenas no nível dos representantes. Afinal, depois de Putin, em Miami, Witkoff e Kushner se encontraram com o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, para novas negociações. Mas qual é o sentido disso se Putin quer continuar a guerra? E o que você acha sobre isso? Com certeza? Escreve nos comentários. Estou muito curioso para saber a sua opinião. O próprio Putin também chamou o encontro com Witkoff e Kushner de muito útil. Ao mesmo tempo, declarou abertamente que a Rússia não concordou com alguns pontos das propostas de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia. E ressaltou que esse é um trabalho difícil. Segundo a mídia russa, Putin afirmou em entrevista que a Rússia vai tomar as regiões de Donetsk e Luhansk. De qualquer forma... Tudo se resume a isso. Ou nós libertamos esses territórios pela força, ou as tropas ucranianas deixam essas áreas e param de lutar lá.
O ditador mais uma vez lembrou que, supostamente, antes mesmo do início da guerra em grande escala na Ucrânia, Moscou teria proposto a Kiev retirar as tropas do Donbass, mas, segundo ele, a Ucrânia preferiu lutar. Com essa frase, Putin deixou de lado a informação de que ele mesmo enviou tropas anteriormente, ocupou ilegalmente o território da Ucrânia e começou a matar civis desde 2014. Putin ainda teve a audácia de lembrar que, supostamente, a Rússia não reconhecia as autoproclamadas LNR e DNR, embora tenha sido a própria Rússia que as criou. Como sempre, nas palavras dele só tem mentira. Isso é feito para o Trump. Agora ouçam o que Putin dizia sobre a ocupação de qualquer território na Ucrânia, ainda em 1999. Isso é uma completa estupidez. Se começarmos a tomar algo de alguém, com certeza também vão tirar algo de nós. Ou então, vamos acabar perdendo alguma coisa. De qualquer forma, se começarmos uma redistribuição assim nos territórios da antiga União Soviética, não vamos conseguir. Nunca nos recuperar disso. Só no território da Federação Russa temos 400 territórios em disputa. 400? Quero que todos saibam disso. Primeiro ponto. Segundo, açúcar, gás, isso é o segundo ponto. O terceiro campo, onde também pode haver disputa. Mas discutir nada além disso. O principal problema, na minha opinião, é o pesado legado imperial da Rússia. Por algum motivo, todo mundo acha que a Rússia ainda é um império. Agora, aqueles que estão aplaudindo, prestem bastante atenção no que vou dizer. Todos acham que a Rússia continua sendo um império e a tratam como tal, até hoje. Mas isso já faz muito tempo que não é mais assim. Ele jurava que a Rússia não é um império, que nunca pretende se envolver em ocupações. Um mentiroso patológico que se alimenta de assassinatos e da guerra. Enquanto isso, na linha de frente, a batalha que Putin tanto se orgulha continua. A luta por Pokrovsk, na Ucrânia, é uma das mais intensas. Parte da cidade foi tomada, outra parte ainda está sob controle da Ucrânia. Militares da Federação Russa contaram como os ocupantes entraram em Pokrovsk. Nas imagens, dá para ver claramente a destruição que a Rússia traz para qualquer cidade da Ucrânia. Primeiro, claro, nossa equipe planejou tudo, o carro, eles checaram tudo, viram como dava para fazer as coisas. Por isso, eles escolheram exatamente essa estratégia, entrarmos em pequenos grupos e só depois de nos estabelecermos, quando já tínhamos limpado as antigas estradas de minas nos bairros, começamos a trazer os veículos para dentro da cidade. Então, entramos por aqui. Esse foi o primeiro ponto quando chegamos. Entramos aqui pelo bairro Sul. Aqui está o prédio 12, a primeira entrada. Foi aqui que entramos, nos fortificamos, limpamos esse prédio, depois trouxemos reforços para cá e começamos a limpar e verificar todo esse quarteirão. Bem aqui! O ataque foi atrás desse prédio, a associação de chácaras entrou por aqui, passando por essas chácaras. Ainda tinha folhagem nas árvores, e aí começou a aparecer neblina por aqui. A gente reuniu forças assim e tinha uma boa neblina, então a gente foi na cara dura mesmo, pela estrada, dentro dessa neblina. O inimigo publicou um vídeo de 3 bairros de uma vez, Yuzhny, Lazurny e Solnechny. Na Rússia, é claro, eles dizem que já conquistaram tudo há muito tempo. Mas o Gerásimo claramente precisa melhorar em geografia. Ele relatou ao Putin que as tropas russas estão apertando o cerco em torno das forças armadas da Ucrânia, perto do rio Stary Oskol. Mas não existe nenhum rio com esse nome. As unidades militares e formações do agrupamento de tropas Oeste concentraram seus principais esforços na direção de Krasnolimansk e na margem esquerda do rio. Stary Oskol após a derrota do grupo cercado depois da tomada de Kupiansk. Na verdade, estavam falando do rio Oskol, perto de Kupiansk, na região de Kharkiv, mas Stary Oskol é uma cidade na região de Belgorod, na Federação Russa. Putin, com essas declarações, está confiante na captura desses territórios. Ele tem certeza de que em alguns dias, Kupiansk-Uzlovoi será totalmente tomado. 2.000 prédios, lá estão acontecendo combates. 600 prédios, mais ou menos 1.000 já. Bem, 600 a 650 estão nas mãos do exército russo. Tá vindo avanço. Acho que em alguns dias vamos tomar. E esse também é um assentamento, mas é um assentamento separado. Além de tudo, lembro que na margem esquerda do rio está bloqueado.
Mas isso mostra claramente o quanto Putin está desconectado da realidade. Afinal, lá estão acontecendo combates e a linha de contato está lá. Muda todo dia. Em Iva, a Rússia realmente bateu um recorde, mas esse recorde é de baixas. 20 mil russos morreram porque Putin está fora da realidade. E aqui vale mostrar como os russos lançam drones com sucesso. Eles próprios estão se destruindo. Vamos lá, você tá pronto? Voar! Mas, apesar disso, a zona cinzenta está a aumentar. Em Donbás, tanto na direção de Pokrovsk quanto na direção de Konstantinovsk. Um militar ucraniano com um indicativo de chamada Multinói falou sobre isso. Na vertente leste, também foi registrada a expansão do enxofre. Os russos tentam cobrir nossa linha com um pequeno arco, criar pressão dos dois lados e, assim, dificultar nossas manobras e logística. Lá onde apareceram alguns dos seus batedores, todos já estão no chão. No entanto, o próprio fato de aparecerem mostra que eles testam cada brecha, sondam os flancos, procuram qualquer oportunidade de entrar para criar uma dobra para nós. Além disso, a propaganda russa está ativamente divulgando que os russos tomaram Dobropol, na região de Donetsk. Mas era um grupo de sabotagem e reconhecimento que os militares ucranianos já expulsaram. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia apresentou provas disso. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste momento, você confere na nossa análise. Não diga ufa antes de pular. Um provérbio ucraniano que descreve perfeitamente a situação atual na Federação Russa na direção de Lima. Assim, os ocupantes conseguiram avançar um pouco aqui, o que foi imediatamente relatado. Correspondências de guerra da Z, mas, obviamente, elas também são lidas pela inteligência ucraniana, graças à qual a URSS recebeu dados operacionais que foram imediatamente colocados em uso. Gostaria de agradecer ao correspondente de guerra russo, Timofey Ermakondya. Ele falou sobre nossas posições em seu canal no Telegram. Graças a isso, os ucranianos nos encontraram e levaram o pudim. Eles mataram. Ao mesmo tempo, os combates mais intensos na linha de frente tradicionalmente acontecem na região de Pokrovsk. Um alto funcionário da OTAN declarou que os russos controlam 95% da cidade. Na Ucrânia, porém, explicam que, no Ocidente, as zonas cinzentas muitas vezes são atribuídas aos ocupantes, sem compreender totalmente a especificidade dos combates. Por isso, na verdade, a situação é melhor, embora ainda muito difícil. Sim. Os russos hoje controlam a maior parte de Pokrovsk. Sim, hoje a maior parte da cidade é ocupada pela chamada Zona Cinzenta. Sim, hoje os russos estão tentando ao máximo interromper de vez a nossa logística, inclusive em relação à guarnição de Mirnograd, já que se trata de uma única aglomeração Pokrovsk-Mirnograd. No entanto, de qualquer forma, mesmo hoje, apesar de todos os esforços dos russos, as defesas, a Operação Pokrovsk continua. Enquanto isso, Putin, já há várias semanas, repete cegamente que Pokrovsk está totalmente sob controle da Rússia. Segundo a Sky News, a Rússia declarou intencionalmente a captura de Pokrovsk antes das negociações com os Estados Unidos, que aconteceram em 2 de dezembro. No entanto, na prática, a situação é bem diferente. Além disso, o agrupamento de tropas Vostok informou que as forças de defesa estão organizando rotas logísticas adicionais para abastecer as unidades em Pokrovsk e Mirnograd, onde continuam os combates intensos. E na própria cidade, as forças armadas da Ucrânia continuam eliminando os ocupantes russos nas áreas urbanas. Sétimo grupo de reação rápida das tropas de assalto aerotransportadas das forças armadas da Ucrânia. A Reuters foi informada de que eles estão controlando a parte norte de Pokrovsk e realizando operações de ataque na parte sul, onde predominam as tropas russas. Outro povoado que está constantemente nas manchetes é Kupiansk. Apesar das tentativas diárias dos russos de reverter a situação, eles estão fracassando. As forças armadas da Ucrânia continuam a deter a iniciativa e a eliminação das unidades inimigas já está ocorrendo nos arredores da cidade. Atualmente, 50 a 60% da cidade está sob controle das forças de defesa, com cerca de 20% em zona cinzenta. Como sempre, as unidades das forças de operações especiais se destacaram, com papel fundamental.
Além disso, o comandante-chefe Alexander Sirski declarou que as forças armadas da Ucrânia não apenas destroem o inimigo, mas também cortam as rotas logísticas dos ocupantes, inclusive aquelas pelas quais o inimigo tenta enviar forças de reserva. Não há avanços, está ocorrendo uma varredura. E, na verdade, já aconteceu aquele bloqueio das rotas pelas quais o inimigo organizava a infiltração em Kupiansk. É exatamente isso. Isso corresponde à realidade, porque se não fosse assim, teríamos visto mudanças no mapa em Kupiansk. Mas não há nenhuma mudança lá. Notícias preocupantes têm vindo recentemente da região de Zaporizhia. Nosso comando reconhece que o inimigo teve algum sucesso lá. No entanto, o Estado-Maior está fazendo o máximo esforço para estabilizar a situação. E, segundo os analistas, já conseguiram reduzir significativamente o ritmo de avanço do inimigo. Guliai-Poli, onde o inimigo esperava entrar, aqui e agora continua resistindo. Algumas unidades russas, que anteriormente tentaram se infiltrar no território deste assentamento, foram destruídas. E, em princípio, em um futuro próximo, eu acho que veremos justamente essa estabilização da linha de frente nesse setor. No total, só nas últimas 24 horas, o inimigo tentou mais de 200 vezes atacar as posições das forças armadas da Ucrânia. Nesses ataques, mais de 1.200 ocupantes foram eliminados. Além disso, quase 50 veículos e mais de uma dezena de sistemas de artilharia foram destruídos. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. E Lukashenko está se preparando para fugir de Belarus. É exatamente isso que acreditam os meios de comunicação oposicionistas bielorrussos. Lukashenko desapareceu logo após chegar a Oman. A mídia de Belarus está agora abafando informações sobre as negociações, falando sobre isso com relutância, embora oficialmente tenham anunciado sua visita. E os veículos de comunicação dos países do Golfo Pérsico não noticiaram sua chegada. O Batka sumiu do espaço informativo. Segundo a mídia oposicionista de Belarus, ele pode estar preparando sua família para evacuar do país. O poder de Lukashenko agora parece sólido, mas o ditador tem motivos para se preocupar. A substituição do governante na província Belarus por patrões russos pode entrar em pauta após um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, o ditador não está ficando mais jovem e, após sua morte, a família dele não conseguirá manter o poder. Na luta contra o Siloviki e outros grupos dentro do meio dos funcionários públicos, é preciso um porto seguro. E você, o que acha? Para onde exatamente Lukashenko vai fugir, se é que vai? Não deixe de escrever sua opinião nos comentários. Kirill Dmitriev se tornou um dos principais negociadores de Putin e virou uma pedra no sapato do ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov. Por que o conflito entre Dmitriev e Lavrov começou a se agravar? Será que Lavrov realmente caiu em desgraça com Putin? E será que a ambição pode ajudar Dmitriev a se tornar um dos principais nomes? Na Rússia. Todos os detalhes na matéria. Aquele que cria problemas para a velha guarda do Kremlin. Por ordem do presidente Putin, passei 2 dias nos Estados Unidos. Fui recebido de forma positiva. Tivemos uma conversa muito franca. Os dirigentes do Fundo Russo de Investimento Direto já há muito tempo chamam Kirill Dmitriev de negociador de Putin com Zewa. Ele também é chamado de um dos arquitetos daqueles 28 pontos do plano de paz de Trump. Após o início do novo mandato de Trump, a importância de Dmitriev para o Kremlin aumentou consideravelmente e ele agora se tornou um participante fundamental nos contatos e negociações russo-americanas para resolver a guerra na Ucrânia. Na verdade, existe uma lista rigorosa de coisas, uma lista de etapas que devem ser cumpridas para que possamos realmente começar a interagir melhor. Hoje, Dmitriev funciona efetivamente como um dos principais canais diplomáticos do Kremlin. Ele se tornou uma pessoa muito próxima de Putin. Tem surgido repetidamente a informação de que Dmitriev se aproximou do ditador graças aos seus laços familiares como chefe do Kremlin. Afinal, a esposa de Dmitriev é uma amiga próxima da filha de Putin, Ekaterina Tikhonova, mas não é só pelo compadrio. Ele é uma pessoa que está próxima de Putin por causa de certos laços, de algum tipo de relação familiar, porque a gente lembra dessas histórias sobre esposas, filhas. E como foi que ele entrou nesse círculo, afinal de contas?
Por outro lado, é preciso entender que ele estudou no exterior. Ele já tinha relações bastante próximas com representantes das elites econômicas americanas, principalmente. Bons contatos com Steve Witkoff também ajudaram bastante. E agora, aparentemente, uma pessoa que era vantajosa para o Kremlin virou um espinho na garganta do Ministério das Relações Exteriores, mais especificamente para Sergei Lavrov. Afinal, recentemente começou uma verdadeira batalha pelo MRE da Rússia. Lavrov é um defensor da diplomacia tradicional. Nós, no geral, somos pessoas educadas e tentamos manter essa característica, essas nossas qualidades. Dmitriev representa novas abordagens, que incluem não só relações diplomáticas, mas também de negócios. Diversas vezes, a mídia relatou descontentamento de Putin em relação às negociações fracassadas anteriormente com os americanos. Lavrov foi responsabilizado por isso. Depois disso, Lavrov praticamente desapareceu do espaço público. Eu também sumo de vez em quando. Mas foi Dmitriev quem colocou as relações entre EUA e Rússia em novos trilhos. Dmitriev falou abertamente sobre isso, que esse cavalheiro, Kirill Dmitriev, ajudou a organizar tudo e, na verdade, ajudou a estabelecer algum tipo de relacionamento entre nossos países. E tem mais um detalhe, ele é da Ucrânia, ou seja, no entendimento do Putin. É aquele tipo de russo correto que nega a existência da Ucrânia como um país independente. E, consequentemente, para Putin, este também é provavelmente um momento importante. A concorrência aumentou. E, como escrevem os meios de comunicação russos, Dmitriev decidiu progredir na sua carreira, avançar. Ele chegou a oferecer sua renúncia a Putin. Matrova. Segundo Kirill Dmitriev, o Ministério das Relações Exteriores já está ultrapassado e ineficaz. A diplomacia tradicional é arcaica. Por isso, está na hora de um dos principais diplomatas da Rússia se aposentar. Isso é sobre o futuro, porque até agora ele falou um pouco mais sobre o passado. A equipe de Lavrov sabe disso, por isso está preparando material para colocar na mesa de Putin, dossiê comprometedor sobre Dmitriev. Dmitriev vai para os Estados Unidos e conta todo tipo de coisa por lá. É muito triste que ele faça isso. Nós reunimos algumas informações sobre ele. Em breve vamos entregar o Vladimir Vladimirovich. Depois disso, Dmitriev deve ser investigado. No mínimo, ele deve ser impedido de sair da Rússia. Estou falando claramente para que Dmitriev não fique mais ousado. A diplomacia, no caso dele, não é apropriada, afirmou uma fonte próxima a Lavrov. A concorrência se transformou em conflito, e esse conflito entre Lavrov e Dmitriev já dura quase um ano. Segundo os jornalistas, até Patrushev teve questionamentos em relação ao novo negociador. Ele afirmou que Dmitriev está ultrapassando os limites ao fazer promessas sobre a cooperação entre Moscou e Washington, especialmente na região do Ártico. Nikolai Platonovich teve uma conversa com o presidente. Ele observou que Dmitriev, claro, é um negociador talentoso, mas claramente ultrapassou os limites de sua autoridade. O relacionamento entre o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e o enviado especial de Putin chegou ao limite, mas, segundo especialistas, Dmitriev não está interessado no cargo de Lavrov. Eu não acho que Dmitriev esteja de olho no cargo de ministro das Relações Exteriores. A função dele é um pouco diferente. E é preciso entender que, na estrutura de poder que Putin construiu, os cargos formais, claro, têm um certo papel, mas são justamente as conexões informais que são as principais, as mais importantes. E, em termos de conexões informais, Dmitriev provavelmente já até superou Lavrov em alguns aspectos. E, segundo especialistas, dificilmente alguém vai tirar o Lavrov do cargo. Além disso, Putin valoriza pessoas que trabalham com ele há anos. Mas será que alguém teria coragem de tirar o próprio Putin? Jornalistas russos, citando suas fontes, contaram um detalhe muito interessante. Dmitriev é muito ambicioso e não é totalmente honesto com Putin. Sergei Viktorovich acredita que Dmitriev não é totalmente honesto com o presidente e está jogando seu próprio jogo com os americanos, contando com o cargo mais alto no futuro, disse a fonte. Ele não especificou se se trata do cargo de primeiro-ministro, chefe do Ministério das Relações Exteriores ou até mesmo presidente. As últimas negociações em Moscou mostraram o quanto Kirill Dmitriev é influente atualmente no processo de negociação com os americanos. E essa é uma parte muito importante na história da diplomacia russa. Mas será que as ambições de Dmitriev vão levá-lo tão longe? Até o cargo de presidente. A questão ainda está em aberto, pois, por enquanto, ele está em uma fase de confronto com Sergei Lavrov, a quem Dmitriev claramente deixou de lado com suas novas ideias.
O presidente francês Emmanuel Macron está em visita a Pequim de quarta a sexta-feira e, durante sua viagem, planeja mais uma vez pedir a Xi Jinping que influencie a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia. Será que o Império do Meio vai se opor à quase imperial Rússia? Macron vai pedir que a China pressione Putin. Nesta quarta-feira, o presidente da França planeja visitar Pequim. E durante sua viagem, quer mais uma vez pedir a Xi Jinping que influencie a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Quem afirmou isso foi o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot. Esta visita atual à China será a quarta de Macron desde que assumiu o poder na França. A dependência da economia russa em relação à cooperação com a China é grande demais. O petróleo exportado por oleodutos vai principalmente para a Europa, mas também é enviado para a China. E a China compra volumes enormes de petróleo, significativamente mais do que a Europa pode comprar. Vamos lá, as estimativas para o primeiro trimestre deste ano são, no geral, de 51,7%. A visita do ministro das Relações Exteriores da China a Moscou para negociações com seu colega russo não parece nada casual. A Interfax afirma que as partes estão realizando consultas sobre questões de segurança estratégica e cooperação militar. Isso acontece no mesmo dia em que o enviado especial do ZEUA, Steve Witkoff, se encontra com o ditador do Kremlin, Vladimir Putin. A China, sem dúvida, tem seus próprios interesses. A China quer, em primeiro lugar, lucrar e não gastar com a Rússia. Em segundo lugar, a China, como disse, ou melhor, vamos falar corretamente, como escreveu o jornal South China Morning Post de Hong Kong, que Wang Yi, chefe da diplomacia chinesa, em um encontro com Kaja Kallas, chefe da diplomacia da UE, disse que a China não quer o fim da guerra na Ucrânia. Ou seja, a China não precisa da vitória de nenhum dos lados. Ora, Xi Jinping pediu uma paz rápida em conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi sincero? Uma pergunta retórica. No entanto, isso não está longe da verdade, que é benéfica para a China. A China não deseja que haja qualquer sucesso no processo de paz, respectivamente. Tchau. Capitulação da Ucrânia. É inaceitável para a Ucrânia, mas essencialmente põe fim a esta guerra, um fim ruim para a Ucrânia. China, ela não está satisfeita. A China está criando a aparência de apoiar a Rússia, enquanto, ao mesmo tempo, elabora um plano para absorvê-la. A China entende que os problemas econômicos da Rússia levarão a dificuldades no abastecimento das regiões do país, com recursos financeiros. Em primeiro lugar, isso vai afetar as regiões distantes de Moscou, as regiões afastadas de Moscou. Essas são regiões que ficam muito próximas da China. E mais ainda, algumas delas, em algum momento, já foram parte da China, ainda antes da Open Air World. Por isso, a China entende que esse problema de financiamento e a desintegração da Rússia, na prática, é como o colapso da União Soviética 2.0, só que agora é o colapso da Rússia, e isso vai levar a uma expansão do território chinês. Simplesmente porque Tuva e outras regiões vão se lembrar de que já foram parte da China, e simplesmente vão querer ser. Sob o guarda-chuva da China para continuar suas atividades econômicas normalmente, ou então vão preferir se orientar mais para Pequim do que para Moscou. Além das questões territoriais com o enfraquecimento da Rússia, para a China isso também é uma questão de divisão de influência política no mundo, na qual Moscou foi duramente atingida pela invasão da Ucrânia e que, a cada ano de guerra, só diminui. Enquanto isso, como declarou o deputado ucraniano Oleg Dunda, a língua russa não está mais protegida pela lei da Ucrânia. A Rada Suprema excluiu esse idioma do texto da Carta Europeia das Línguas. Ao mesmo tempo, todas as outras línguas que estavam na lista mantêm seus lugares. Mas essa decisão já foi comentada pela representante do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, ninguém menos que Maria Zakharova. Ela aproveitou a situação e declarou que, supostamente, com esse passo, a Ucrânia demonstra que não está disposta a uma resolução pacífica. O que está acontecendo com a língua na Ucrânia é uma completa loucura. E claro, passos como esse mostram que Kiev não tem intenção de buscar uma solução pacífica. Afinal, uma das condições deveria ser o fim da discriminação contra a língua russa, contra os cidadãos russófonos e o respeito aos direitos de todas as nacionalidades que vivem na Ucrânia. Ela pede às organizações internacionais que avaliem objetivamente essa decisão do regime de Kiev e tomem medidas para obrigá-lo a cumprir seus compromissos na área dos direitos humanos.
Mas, por algum motivo, ela esqueceu que a língua ucraniana também não é protegida pela lei da Federação Russa. Além disso, existe toda uma história de repressão e proibição da língua ucraniana na Rússia. Mas foi justamente a Rússia que, supostamente por causa da língua russa e de sua repressão inventada na Ucrânia, começou a guerra. Parece que não é só o Putin que está desconectado da realidade por lá.